Pai, lembra de quando eu estava caído, quando eu achava que estava esquecido e o Senhor iluminou um bom. Boa noite, graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos que estão aqui a nos prestigiar nesta noite, onde vamos estar trazendo esclarecimento sobre um capelão. Como ser um capelão? Como exercer o trabalho da capelania? Como começou esse trabalho? Quem fundamentou a capelania no mundo e aqui no Brasil? Como nós vamos aprender isso? Através de alguns conhecimentos que eu aprendi e estarei passando para os amados irmãos nesta noite. Eu sou o pastor Orlando Luiz Gomes, capitão da capelania OCB, na Bahia. Temos a nossa presidente da capelania geral no Brasil, da OCB, que é a presidente Elizabeth Ferraz, a nossa presidente, junto com o seu esposo Araribóia, que é um índio ali da cidade de Brasília. E aqui na Bahia nós temos o nosso comandante Jal Paim, ou Jadson Paim, conhecido mais como Jal Paim, que é o nosso comandante. A sede da nossa capelania fica ali no Uruguai, em Salvador, e nós temos formado capelão para estarmos fazendo a obra do Senhor. O que significa ser um capelão? O capelão, ele é um homem aonde está instruído em uma parábola do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na passagem de Lucas 10 e 25 em diante, aonde ali ele relata que um samaritano encontrou um homem ferido no caminho, onde já tinham passado um sacerdote, um levita, e não tinha dado socorro àquele homem. E um samaritano veio e, com o amor, acolheu aquele homem, cuidou das suas feridas, colocou na sua montaria e levou a uma hospedaria, e deixou ele lá. E não deixou ele à toa, deixou também dinheiro para que viesse a estar suprindo a sua necessidade futura até ele voltar. Esse é o senso de amor do ser humano quando se transforma em um capelão. E ele é baseado justamente nessa passagem, porque começou esse trabalho de capelania no ano de 1716, na França. No ano de 1776, na França. Um homem que era chamado Martim, um sargento do exército, encontrou ferido um soldado
na guerra ao qual ele estava fazendo parte. E ele não atentou para a pessoa que ali estava, se era um adversário ou se era um dos seus. Simplesmente ele cuidou de uma pessoa que estava precisando de socorro, que estava ferido numa noite gelada de frio, e ele rasgou a sua capa e cobriu este homem e levou ao acampamento para que ali fosse cuidado. E desse período em diante, a Igreja Católica abraçou esse entendimento desta obra, deste soldado chamado Martim, e pegou esta capa que ele cobriu este homem e levou à igreja, os departamentos da igreja, e fez uma capela e ali deixou como exemplo de amor que um soldado tinha feito por uma pessoa que precisava, né, de ser socorrido. Daquele período em diante, surgiu, né, também para que viesse estar sendo compensado, né, o trabalho social dentro daquilo que aquele homem tinha exercido. Aí começou agora a entrar as outras necessidades que o ser humano precisa para viver. Não só a necessidade de ser amparado com frio ou quando ele está com fome, mas também veio também o sentido de estar amparando essas pessoas também mentalmente e espiritualmente. E a capelania, ela passou agora a ser também exercida pelos evangélicos, tido agora como capelania evangélica. E muita gente trata a capelania como capelania evangélica. E a capelania evangélica, ela não existe. Capelania evangélica não existe. Não tem um segmento, né, nesse sentido, dizer, não, a capelania evangélica, a capelania católica, a capelania da Umbanda, a capelania... Não, a capelania, o capelão, ele é um instrumento de amor. Ele não é um instrumento de ligações para entidade nenhuma, sendo ela evangélica, sendo ela católica. Ele é um ser humano que pode estar trabalhando, fazendo e exercendo as suas funções, tanto dentro da igreja, como dentro de um hospital, ele sendo um médico e usando esse seu conhecimento e esse amor dentro de um hospital, né, numa entidade hospitalar. Ele pode também estar exercendo esse trabalho dentro de um colégio, né, com os alunos, tanto com crianças, como adolescentes, com adultos, né, sem precisar ter ligação com nenhuma religião. A capelania, ela não está ligada à religiosidade. Ela está ligada ao amor de Deus para com aqueles que precisam e necessitam. Instruir no caminho em que a pessoa está precisando caminhar. Atender a pessoas nas suas necessidades. No Brasil, o ofício de capelania começou na área militar. Em 1858, o nome da repartição eclesiástica através da Igreja Católica
e abolida em 1899. Agora a Igreja Católica ela abraçou esse trabalho religioso. Nós vamos ver que na maior parte das igrejas católicas tem um local que é chamado da capelania, ou capelã, ali, uma área que é reservada a isso, a esse sentido. Passado alguns anos, na mesma época, passado algum tempozinho, na mesma época, no mesmo segmento do mesmo ano, teve a Segunda Guerra Mundial. E com a Segunda Guerra Mundial foi criada também a capelania evangélica para assegurar a presença na época, dos capelões evangélicos. Da mesma maneira também, a Igreja Católica trouxe para a evangelização dela e a Igreja Evangélica no Brasil também trouxe também para o seu meio, para fazer esse trabalho também. Quem foi o primeiro capelão evangélico no Brasil? Esse primeiro capelão evangélico ele surgiu na Igreja Presbiteriana do Brasil. João era o nome dele, João Fison Soré, nascido em 908. Pastor por mais de 50 anos da Igreja PIB do Rio de Janeiro e destacou-se na Segunda Guerra Mundial, quando serviu por quase um ano entre 1944 e 1945 na Itália, sendo condecorado pela sua atuação na Batalha de Monte Castelo, ao se oferecer para recolher os corpos e dar assistência aos feridos, sendo o primeiro capelão militar protestante e vindo a falecer em 2002, aos 93 anos. Este homem, esse pastor, ele fez o mesmo caminho, do soldado também na Primeira Guerra Mundial, perdão, ao qual ele esteve ali na luta e que acolheu uma pessoa que estava ferida. Esse pastor ele passou agora a cuidar, dar destino aos corpos, daqueles que foram mortos na guerra, para que não viesse estar sendo jogado aos abutres e que não tivesse a pessoa para cuidar. E ele passou a cuidar, passou a identificar essas pessoas e passou a dar um enterro digno e cuidar também dos feridos e dar assistência a ele. Foi o primeiro capelão evangélico reconhecido no Brasil. E daí em diante, a igreja abraçou e trouxe isso para os segmentos evangélicos como capelania evangélica. A capelania ela pode ser exercida na igreja, ela pode ser exercida em qualquer outro segmento e não precisa ser exercida por um cristão. Basta ser uma pessoa que tenha amor pela vida do outro, que tenha reconhecimento de que o outro precisa ser acolhido. Não é uma dádiva só de um segmento, mas de todos os segmentos. É tão tal que ser um capelão não
é feito só com pessoas que adquirem conhecimento, estatuto ou poder dentro da igreja. Ser um diácono, ser um presbítero, ser um evangelista, ser um missionário, e aí essa pessoa pode ser um capelão. Não. O capelão, ele está aberto a todos, para todos. Você pode ser um congregado na sua igreja, você pode congregar na sua igreja, ser um capelão na sua igreja, você pode ser uma pessoa vizinho da sua casa que não tem religiões, que não se identifica com nenhuma religião, mas que você se identifica com Deus e com o amor de Deus, você pode estar sendo um capelão, se formando como um capelão. E é isso que a gente faz dentro da capelania OCB. A capelania OCB é uma capelania laica. Ela não tem só um segmento, não. Só faz se for evangélico. Quando eu me declaro que eu sou uma capelania evangélica, eu só vou querer fazer com pessoas que sejam do mesmo meu segmento. A OCB, não. A OCB, apesar de a OCB 99% praticamente são cristãos. Eu digo cristão não são só de conhecer de igrejas, não. Eu digo cristão porque todos aqueles que acreditam que Cristo veio e se ofereceu em nosso lugar, esse também passa a ser cristão, né? E a OCB ela tem esse leque aberto, é laica, para todos fazerem, não tem esse negócio de dizer, não, você só vai fazer porque você tem que ser um cristão. Não é isso. Dito isto, né, que como começou, quem foi os seus fundadores, como era servido, agora nós temos o trabalho que é feito para ser um capelão, o que é que eu devo fazer. Isso é importante, porque se a pessoa quer ser um eletricista, ele tem que conhecer o que é que ele quer fazer dentro da eletricidade. Serviço de eletricidade tem muitas coisas a se fazer, tem vários segmentos para se fazer. E para mim ser um capelão, eu tenho que saber o que é que eu vou fazer, como eu devo me comportar naquilo que eu estou fazendo. Serviço de um capelão, o que é ser um capelão? O capelão é ser um agente de transformação social. Esse é um primeiro passo. Você é um agente de transformação social. Você vai trabalhar para uma sociedade, para a sociedade onde você está inserida. Pode ser no seu bairro, pode ser na sua igreja, pode ser no seu trabalho, pode ser numa área militar, no exército, na marinha, no hospital, né? Você vai estar inserido na sociedade. É um assistente religioso e social. Por que é um assistente religioso e social? Porque para eu exercer o amor, eu tenho que conhecer a Cristo, eu tenho que conhecer a Deus. Porque se eu não conhecer a Jesus Cristo e eu não conhecer a Deus na minha vida, eu não vou poder fazer nada daquilo que eu me proponho a fazer. Vindo a cuidar da saúde espiritual, emocional do ser humano. Bom ouvinte, conselheiro, sensível, encorajador, com treinamento e capacitação para desenvolver sua habilidade na pregação e na evangelização com qualidade. É ser aquilo que o apóstolo Paulo escreve na carta dele a Timóteo, no capítulo 3. Tem que ser uma pessoa que seja de boa índole, né? Uma pessoa que aquele que está com ele e na sua presença olhe para ele e veja a verdade. Eu tenho que falar com as pessoas olhando para ela.
olhando nos olhos dela, para elas sentirem que eu estou falando a verdade. Eu não posso titubear nas palavras, não posso estar dizendo uma coisa e depois voltando atrás. Eu tenho que ter certeza e consciência daquilo que eu estou falando. Pai, lembra de quando eu estava